Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite. Estamos iniciando o programa em defesa do consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Niedo. Boa noite, amigos friburguenses. Mais uma terça-feira, mais um programa em defesa do consumidor. Um programa que é feito especialmente para vocês. Liguem e participem. Boa noite, doutora Tânia. Boa noite, Niedo. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, telespectadores. Muito obrigada por mais uma semana. Bom, que brilhe o céu da pátria. Daqui a 2 semanas, o Brasil vai enfrentar novamente as urnas. Mas que país é este em que o dever compulsório do voto se sobrepõe ao pseudo do direito do cidadão decidir se quer ou não participar do pleito? Que democracia é essa em que existe o chamado coeficiente eleitoral, que faz que aqueles que conquistaram mais votos não sejam necessariamente eleitos? Que liberdade de opção nós temos se o programa eleitoral gratuito é obrigatório? Que estrutura política é essa que não permite escolhas consistentes, já que os partidos se aliam nos mais variados lugares e pelos mais diferentes motivos, menos os ideológicos? Que candidatos são esses que nos cavaletes sorriem, que na TV que nos cavaletes sorriem, que na TV e tem a enorme capacidade de construir um país perfeito, mas quando eleitos frustram todas as expectativas? Já passou a hora de o gigante adormecido não apenas sonhar, mas exigir o mínimo de ordem e obter o máximo de progresso, e que brilhe o céu da pátria a todo instante.
Doutora Tânia, por gentileza. Tem que comentar, Nido? Para comentar, doutora Está Tânia. comentado, não é? O céu, Tem o que brilho. brilhar. Que brilha o céu da pátria, doutora Tânia. 20 quantas estrelinhas que nós temos na bandeira? Quantos estados? 21 estrelinhas. 21 estrelinhas. Aumentou mais alguma, doutora? São 27, mas o Distrito Federal, né? Ah, tem mais o Tem Distrito mais? Federal. Tá certo. A Já gente sempre esquece. aumentou. Doutora Tabata. Nido, para brilhar, só depende do povo. Ir lá, fazer o seu dever obrigatório, né? Porque vivemos numa democracia, mas o voto é obrigatório. E escolher bem, votar bem, né? Tentar mudar aquilo que não está nos fazendo bem, que não está nos satisfazendo. Aí sim, o céu vai ser uma Maravilhoso, brilha, né? vai brilhar. Eu estou trazendo aqui um assunto importante que as pessoas até não percebem o que isso acontece o dia a dia. É a participação de todos na corrupção do dia a dia. Eu achei esse assunto importante e se todo mundo prestar atenção, vai ver que esse assunto realmente é importante. A corrupção, ela é diária, acontece dia a dia. Grande parte da sociedade brasileira tentou, por diversas vezes, combater a corrupção da maneira que podia, com revelações, protestos, denúncias e até um impeachment, mas não foram suficientes para combatê-la como gostariam, e as esperanças de sua total extinção caíram no vazio. Frente a isso, o sentimento de impotência perante este mal social apenas cresceu. E pior, diante de tamanha banalidade e impunidade, desenvolveu-se ainda mais a ideia do se todos fazem, por que não? Quanto mais essa indiferença popular ganha espaço, mais próximo está de atingir o nível crítico do cinismo. Diante de incontáveis escândalos não investigados, não julgados, não punidos, o povo perde a confiança no sistema legal como um todo e passa a ver a realidade de forma cínica. No Brasil, o cinismo chegou ao ponto de um parlamentar dizer abertamente: a opinião pública me condena, mas a opinião popular me absolve, e não provocar qualquer reação. Sua fala vira notícia dos jornais apenas por um dia e a vida repleta de indignação e indiferença continua. E o cinismo não tem fim, quando não chegam ao ponto de dizer abertamente: os criminosos usam os mais vagos e inverossímeis argumentos para provar sua inocência, como se fôssemos os que não compartilham do poder, uma turba de insensatos, ou bem pior, de alienados mentais. É uma evolução da aceitação que finalmente chega ao seu fim com a participação. Embora seja uma participação em meio grau, uma corrupção do dia a dia, são atitudes aceitas como rotineira de tão enraizada que estão na sociedade. E essas são as condutas que devem ser classificadas como as mais perigosas, pois são vistas como perdoáveis, como se não demonstrassem problema algum, sendo que, na realidade, abrem espaço para os grandes subornos. Existe uma lista de atitudes que os brasileiros praticam diariamente sem dar conta do que são espécies de corrupção. Não dar nota fiscal é uma delas. Não declarar imposto de renda é outra delas. Tentar subornar o guarda para evitar uma multa, etc, e etc. Então, essa é a corrupção dia a dia, que no meu entendimento é a mais perigosa que existe no nosso país e a gente pode dizer até no mundo. Né, doutora Tânia? E furar fila também, Nito. Esqueceu que Isso aí, a senhora, por favor, acrescenta mais alguma coisa, porque são tantas coisas, né? É aquele jeitinho maldito brasileiro, né? As pessoas têm que parar de ter essa maldição do jeitinho brasileiro. Eu acho que quando a gente parar e ser uns cidadãos corretos, a gente vai começar a melhorar esse país. Não é, doutora Tânia? Infelizmente, essa é a realidade do Brasil, né? Não só no cenário político, mas infelizmente em todo o cenário, porque, como a doutora Tânia disse, é o jeitinho brasileiro, furar fila, jeitinho para isso, jeitinho para aquilo, principalmente a não declaração do imposto de renda, mas o que você falou aí, Nido?
A não declaração do imposto de renda. Do imposto de renda, subornar o guarda para não ser multado. Nossa, isso é um espetáculo. Então toda hora. Agora, vamos falar sério. Você quer ver um jeitinho brasileiro que muito prejudica, não a quem está por fora, mas prejudica principalmente a quem está fazendo? É agora a operação da lei seca. A operação da lei seca está aí tem grupos no WhatsApp para avisar aonde estão acontecendo essas operações brasileiras. Não é um suborno, não é um jeitinho brasileiro? Lógico. Um jeitinho brasileiro que pode acontecer o quê? Provocar um acidente que pode ter uma vítima fatal. Que pode ser um parente seu, pode ser um parente meu, pode ser a própria pessoa que avisou. Exatamente. Né? Então, quer dizer, muitas vezes o jeitinho brasileiro, que já é um jeitinho para o mal, muitas vezes ele se torna pior ainda. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Acompanhamento no parto é direito, minha gente, não é a favor. Tem muita gente que acha que quando alguém autoriza um acompanhamento, quando uma mulher vai ter um filho, que acha que o acompanhamento é a favor. O acompanhamento não é a favor, é um direito da parturiente. Não há momento mais emocionante para qualquer família do que a chegada de um novo membro. Ainda antes de o bebê vir ao mundo, existe toda uma mobilização para a sua chegada. São os preparativos com o enxoval, o quartinho, a escolha do nome e dos padrinhos. Tudo é pensado com muito carinho para esta ocasião tão especial. Em meio a este turbilhão de emoções e expectativas, o acontecimento mais esperado certamente é o dia da realização do parto, momento de maior esplendor e sublimação de toda esta trajetória, onde pais e familiares finalmente poderão conhecer pessoalmente aquele serzinho tão aguardado. No ano de 2005, instituiu-se a Lei Federal 11.108, que obriga os hospitais a permitir a presença de uma pessoa indicada pela parturiente para o acompanhamento de todo o período de trabalho de parto e pós-parto imediato. Ainda, no ano passado, sancionou-se uma lei determinando a obrigatoriedade de todos os hospitais do país a afixar em local visível de suas dependências aviso informando sobre o direito da parturiente a um acompanhante. Além da lei federal, a Agência Nacional de Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária também regulamentaram o direito da parturiente de ter acompanhamento por pessoa por ela indicada. Em realidade, tais direitos encontram previsão na Constituição Federal Brasileira, mesmo que implicitamente, quando se fala em dignidade da pessoa humana e proteção à maternidade. Todavia, sua normatização por lei própria se fez necessária devido às recorrentes situações de desrespeito ocorridas em hospitais e maternidade, os quais arbitrariamente impedem que o acompanhante escolhido pela parturiente permaneça com ela durante os procedimentos do parto. Eu trouxe essa explicação para os nossos telespectadores, que eu acho isso importantíssimo e sei que muito disso acontece e quando as pessoas conseguem o acompanhante, ainda acham que estão fazendo favor para a família, para a parturiente, e quando na realidade não é a favor. Isso aí é um direito da parturiente, né, doutora Tabata? Nido, é interessante também informar que isso não ocorre somente nos hospitais particulares, nos hospitais federais, estaduais e municipais também. No caso aqui de Nova Friburgo, a maternidade, a parturiente, ela tem esse direito, mas ela tem que informar quem irá acompanhá-la, porque às vezes vai aquela família toda, né? E todo mundo quer entrar, que é mãe, que é pai, que é marido, todo mundo quer entrar. Então, é um direito da parturiente, mas uma pessoa só, tanto que se fala o acompanhante, não os acompanhantes, né? Então, qual é o número da lei, Nedo? 11.408. Então, com base na lei 11.408,
as pessoas, você que é parturiente ou parente de alguma parturiente, procure se informar direitinho, já procura ver quem que vai acompanhar e coloque em prática o seu direito, porque as leis existem, mas não são colocadas em prática justamente pelo desconhecimento. E é isso que o Programa em Defesa do Consumidor faz todas as sextas-feiras. Tá certo, né? perfeito. Traz para vocês. Perfeito, doutora. Tá, bom, 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aqui do nosso programa. Nós vamos agora, a partir do dia 18, sábado que vem agora, vamos dar início à Copa da Amizade Geraldo Leão. Geraldo Leão, vocês desportistas conheceram bem, foi um baluarte aí no nosso esporte amador e veio a falecer, então nós temos esse carinho com o falecido Geraldo Leão e a Copa da Amizade passou a se chamar Geraldo Leão. Tivemos agora, uns 2 meses aí, 2, 3 meses no máximo, acho que não tem nem isso tudo, tivemos o falecimento do nosso grande amigo, o Paulo César Machado, que também era uma pessoa com um carinho imenso com essas crianças, que vivia com essas crianças para cima e para baixo, e ajudando a gente a fazer essas competições. Aí reunimos a diretoria e chegamos à conclusão que a Copa é a Copa da Amizade Geraldo Leão, e o troféu vai ser Troféu Paulo César Machado. Vamos iniciar agora no dia 18 as categorias Sub-15 e Sub-17, e que é uma competição organizada pela Liga Friburguense de Esporte, e que eu tenho que deixar bem claro aqui, a ajuda financeira para a realização dessa competição é uma ajuda financeira dos clubes participantes. Infelizmente, o município de Nova Friburgo não dá cobertura a isso, não ajuda em nada, então a gente, para fazer essas competições, tem que contar com a ajuda financeira dos próprios clubes participantes, e que eu todo ano, quando faço essa competição, agradeço imensamente a esses responsáveis por esses clubes participantes que querem ver essas crianças praticando esporte. Então, no dia 18, a primeira rodada vai ser lá no Campo do Saudade, e nós teremos às 8h30 a categoria Sub-15, o Estuqui versus São Pedro. Às 9h30 teremos a categoria Sub-17, o Estuqui versus CIEP 480. É o CIEP que vai participar esse ano da competição. Às 10h30 nós vamos ter de novo a categoria Sub-15, onde vai jogar o Saudade e o Grêmio Esportivo Friburguense. E às 11h30 na categoria Sub-17, o Saudade e o Grêmio. Quando terminar a competição de Sub-15 e Sub-17, aí nós vamos fazer a Sub-11 e a Sub-13 e encerrar o ano com a Copa da Amizade de Nova Friburgo, chamada, né, Geraldo Leão, que nós fazemos todos os anos. Eu sempre agradeço a todo mundo que participa da competição, que nos ajuda, que vão lá e ajuda a fazer aquilo, porque sem a ajuda de vocês fica difícil. E eu já estou agradecendo hoje por antecipação. Vamos dar os troféus, tudo direitinho, como fazemos todos os anos. Bom, eu trouxe aqui uma matéria muito importante para os nossos telespectadores. A AMA promove agora, nós estamos no mês de outubro, é a Caminhada Rosa, e que até quando eu falei da Caminhada Rosa, eu lembrei que teria que ter um pontinho azul, porque homem também tem câncer de mama. E muita gente na rua até brincaram comigo: Niero, que pontinho azul é esse que você está procurando saber, está procurando inventar? Não estou inventando nada. Existe o câncer de mama no homem e existe o pontinho azul. Então, a AMA promove agora a Caminhada Rosa, que vai ser um destaque para a prevenção do câncer de mama. Essa Caminhada Rosa vai acontecer dia 25 de outubro, às 10 horas. A concentração é a partir das 9 horas ali na Lojas Líder, na rua Moisés Amélio. E 9 horas todo mundo vai se concentrar lá e vai ser aquela Caminhada Rosa que a AMA faz todos os anos, todo ano no mês de outubro, comandado lá pela Maria Helena. E aí a Maria Helena pede que todos venham, participem, venham de rosa. Quem não tiver a blusa rosa, tem as camisas à venda na AMA,
de qualquer blusa rosa. A AMA tem lá as camisas rosas para vender. O contato da AMA é 2526-5104 ou 2526-5322. Bom, a Maria Helena me forneceu hoje um calendário maravilhoso feito esse ano. Esse calendário está à venda, no momento está à venda somente lá na AMA, pelo valor simbólico de R$10. É um calendário maravilhoso, muito bonito, muito bem feito, que traz aqui, aqui, por exemplo, no mês de janeiro, é a dona Ivone Marçal Cardoso, que teve problema de câncer também, e todos que estão aqui no calendário. Dona Maria Helenice, aqui a dona Maria Coraci da Silva Macedo, aqui temos a dona Sueli Carneiro dos Santos, a senhora Virgínia Arthur Breder, aqui nós temos a dona Bilgair de Freitas Fuli, aqui a presidente da AMA, Maria Helena Moraes dos Santos, e depois de Maria Helena, nós vamos ver aqui o senhor José Maria Vasconcelos de Souza. E aqui eu faço questão de acrescentar o dele, casado, 4 filhos, fez mastectomia radical em 2008, tem 56 anos e continua em tratamento no INCA. Faz uso de tamoxifeno. Está aqui, ó. É o pontinho azul que eu falei, que muita gente na rua brincou comigo e disse que eu estava inventando um pontinho azul. Está aqui. Isso aí fica mais claro que quando eu digo alguma coisa, minha gente, eu sei o que estou falando e tenho certeza do que eu estou falando. Então, de repente, com um calendário da AMA, eu consegui mostrar às pessoas que o que eu falei está correto. Então está aqui, maravilhosa essa folhinha aqui, e eu aconselho as pessoas, vão à AMA, adquira essa folhinha, além de ser uma folhinha muito bonita, muito importante, entendeu? Muito importante. Essa folhinha está comemorando os 15 anos da AMA, que vai completar agora no ano de 2015, além de ajudar esse trabalho maravilhoso da AMA, e vocês vão adquirir uma linda folhinha, um trabalho assim, muito sério e muito bonito, e as pessoas que se propuseram a sair aqui, mês a mês, aqui, são pessoas corajosíssimas e pessoas que venceram essa doença maldita. Então, não deixe de ir à AMA, adquirem esse calendário, e no dia 25, a partir das 9 horas, lá em frente à loja Líder, não deixem de participarem dessa caminhada rosa, que é importantíssimo. Isso aí, vocês não imaginem como isso ajuda o ego dessas pessoas que tiveram essa doença, que conseguiram se curar e que estão lutando contra a doença. Essa ajuda, só a presença nossa lá, olha, minha gente, é um incentivo maravilhoso. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando. O telefone para contato é 2526-5104 ou 2526-5322. Prestigie a AMA. Esse trabalho dessa diretoria da AMA, sob o comando de Maria Helena, é algo de sensacional. Às vezes as pessoas acham que eu estou promovendo demais, não estou não. Estou falando a pura verdade. E tenho certeza que quem fala a verdade não merece castigo. Vão lá e conheçam esse trabalho, né, doutora Tabata e doutora Tânia? Nedo, é um trabalho muito bonito, né, que é feito, não é cobrado, tem o atendimento lá para as pessoas que foram acometidas dessa doença e que, infelizmente, os nossos governantes não enxergam mais isso, né, Nedo? Não vê nada disso. Não vê nada. Não ajuda em nada. Ainda tiram o subsídio que era fornecido à AMA. Mas, doutora Tabata, tem governante em Nova Friburgo? Não tem e nunca teve. 2523-9705, entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Bom, o sistema de ônibus de Nova Friburgo, igualmente do Rio, adotou uma forma inusitada de prejudicar o passageiro, principalmente os da terceira idade que, geralmente, têm dificuldade de visão. Os ônibus trafegam com letreiros móveis
que, ao todo instante, mostram frases como bom dia, bom carnaval, feliz ano novo e boa sorte. O passageiro tenta ler para onde vai o coletivo e não consegue, e o coletivo passa. Já perceberam isso, doutoras? Esse boa sorte foi ótimo. Daqui a pouco eles vão pegar um ônibus querendo ir lá para aquele distrito de Cantagá. Eu vou parar em boa sorte. O negócio a gente ri, mas o negócio é muito sério. As pessoas não conseguem. Repara esse aí de Friburgo e passa aquele troço do ano e ninguém vê. Eu quero ir para o Estuqui. Passou, já foi, já era. Entendeu? Agora vai vir Feliz Halloween. Feliz Halloween. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E ninguém vê isso. E fica aí, eu não sei que gracinha é essa. Não sei o que eles querem mostrar, gente. Nossas ruas, minha gente. O descaso na conservação de nossas ruas, avenidas e viadutos é irritante. Seguindo a sequência de solavancos dos remendos mal feitos, passamos para os perigosos desvios das tampas de bueiros, sempre mais baixas que as pistas. Continuamos o passeio com buracos ocasionais e fissuras no asfalto. É grande a sensação de impotência. A quem reclamar? Esse serviço é prestado com irresponsabilidade. E a quem nós vamos reclamar? Eu gostaria que alguém do Poder Executivo, alguém do Poder de Fiscalização viesse aqui nos dizer a quem nós vamos reclamar. Porque não adianta nesse município reclamar ninguém. Porque ninguém faz nada e ninguém resolve nada. De vez em quando a gente está indo em engarrafamento, está aquele caminhão botando aquelas pedrinhas com asfalto naqueles buraquinhos. Eles acabam de sair, os carros passam, as pedrinhas vão junto com os carros, só serve para sujar os carros e mais nada, né, doutora? É o famoso tapa-buraco. É o famoso tapa-buraco que não resolve nada e também não tapa nada. E quem amassa são as rodas do carro, né? Exatamente, exatamente. Bom, mais uma coisinha, depois eu vou passar a palavra para as doutoras. Skatistas, já perceberam isso? Transitar pela Praça Demerval Barbosa Moreira, no centro, está um perigo para as crianças e idosos. À tarde, principalmente, a partir das 16 horas, skatistas põem em risco a integridade dos pedestres. Volta e meia uma trombada em alguém. É preciso que as autoridades tomem uma providência antes que um mal maior aconteça. Gente, eu já fiz matéria na praça, eu já filmei, eu já trouxe para aqui, eu já mostrei. Não adianta nada. Ninguém toma providência. Está lá aqueles garotos, e são garotos e também homens, com aquilo lá. De vez em quando tem uma criança lá que leva uma trombada, tem um idoso que leva uma trombada. Os bancos da praça estão todos arrebentados, porque eles passam com os skates por cima dos bancos. Porra, gente, cadê o governo dessa cidade? Cadê a fiscalização dessa cidade? Cadê o respeito ao povo friburguense? Eu não falo isso aqui de vez em quando, não. Eu falo isso aqui sempre. E mesmo assim, eles não tomam nenhuma providência. Se não estão tomando nenhuma providência porque eu falo, não querem atender o que eu falo, para mim, se é isso, é a maior idiotice. Porque quando a gente traz os problemas aqui, é para ajudar o povo. E o governo, os poderes que têm poder de fiscalização, devia apanhar essas coisas como exemplo, o cara lá está me ajudando, está mostrando uma coisa errada que eu não vi. Não é verdade, doutora Tânia? Não é só ir na Praça de Olari, que eu passo sempre também, de manhã é um inferno, na Avenida do Canal, que eu passo para ir lá também para cá, que também é uma coisa de louco. Hoje quase fui atropelada por um skatista. Então, fica complicado. E assim, Nido, existe a praça, né? Que foi recém-inaugurada aqui no bairro Ipu, não é isso? Tem ali skate, a pista de skate. E não é só aumentando mais a questão, não é só ali na praça que isso está acontecendo, não. Em diversas ruas da cidade, nas calçadas do Alberto Braun, ali no Tutti Frutti, ali na rua atrás, há um desnívelzinho da calçada do Tutti Frutti para outra calçada, e eles fazem aquilo ali, eles não querem nem saber que eles são os donos da calçada. Eu acho que assim, não seria a SMOU a responsável por isso? SMOU, Não seria? A Secretaria de Mobilidade Urbana? Isso aí. Bom,
Semana passada nós tivemos aqui duas pessoas que entraram com duas perguntas aqui no coisa e que houve uma dúvida assim na resposta. A doutora Tânia trouxe aí agora, ela pesquisou e trouxe aí a resposta e vai passar para os nossos telespectadores. Por gentileza, doutora Tânia. Com relação ao senhor Fernando do Cônego, que ele queria saber da isenção do IPTU, né, que ele é aposentado, a esposa dele também, que ele tem 76 anos, a esposa 72, eu pesquisei na lei municipal, lei complementar do IPTU municipal, o seguinte, no artigo 1º, fica instituído o IPTU social no âmbito municipal de Nova Friburgo. Então, tem aqui o inciso 6º, que diz o seguinte, se o senhor estiver de acordo com o que está escrito aqui, o contribuinte que comprovadamente seja proprietário, titular do domicílio útil ou possuidor a qualquer título de apenas um imóvel exclusivamente residencial, utilizado como residência própria ou de familiares, com área edificada de, no máximo, 70 metros quadrados, em lote cuja área total seja de 360 metros quadrados, cujo valor venal não exceda de R$ 25.000, o valor este apurado em conformidade com a legislação municipal. Então, essa pessoa está enquadrada para não pagar o IPTU. Ao idoso, assim definido pela Lei 10.741 de 2003, aposentado e que seja proprietário, titular de domicílio útil ou possuidor a qualquer título de apenas um imóvel de uso exclusivo residencial, utilizado como residência própria, com área edificada no máximo de 80 metros quadrados e lote cuja área seja de 360 metros quadrados, cujo valor venal não exceda R$ 25.000, valor este apurado em conformidade com a legislação municipal e que receba até um salário mínimo. Aí tem o portador de necessidades também que se enquadra nesta mesma coisa. A isenção que se trata nesses incisos deve ser deferido um benefício que vigorará no exercício subsequente ao do requerimento, observada a obrigatoriedade de renovação anual do pedido conforme dispuser o regulamento. Então, senhor Fernando, se o senhor estiver em conformidade com isso aqui que está aqui, o senhor tem isenção do seu IPTU, tá? Fora isso, não. Isso é uma lei municipal, é o IPTU social, que foi feito na lei complementar número 25, de 29 de dezembro de 2006, tá? Do Código Tributário do município de Nova Friburgo. Com relação à dona Vera Lúcia, do Califórnia, que ela perguntou sobre a insalubridade, eu pesquisei aqui, dona Vera, é o seguinte, que para ter direito à aposentadoria especial, no caso da insalubridade que a senhora falou, que a senhora trabalha no Raul Sertã, o trabalhador deverá comprovar, além do tempo de trabalho, efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais pelo período pelo período exigido para a concessão de benefício, que é 15, 20 e 25 anos. A aposentadoria especial será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual. Este somente quando cooperado filiado à cooperativa de trabalho ou de produção. Além disso, a exposição dos agentes nocivos deverá ter ocorrido de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. Para ter direito à aposentadoria especial, é necessário também o cumprimento da carência que corresponde, no mínimo, a contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício. Os inscritos a partir de 25 de julho de 91 devem ter pelo menos 180 contribuições mensais, ou seja, 15 anos. Os filiados antes desta data têm de seguir a tabela progressiva. A perda da qualidade desse segurado não será considerado para concessão de aposentadoria especial, segundo a Lei 10.666/03. Então, se a senhora está enquadrada nisso também, então 15, 20 e 25, mas tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Tem que ter tudo bonitinho. Então, se a senhora tiver alguma dúvida, a senhora me procure lá na BAC e eu lhe esclareço melhor. Correto? Muito obrigada. Bom, então, a dúvida que ficou a semana passada, a doutora Tânia trouxe aí, explicou, eu acho que foi bem entendido, está bem explicado. Qualquer dúvida, se ainda houver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. Agora, a doutora Tânia vai falar sobre o cantinho do idoso. Doutora Tânia? Perdão. Doutora Tânia é tudo com T, né?
Tudo com T a gente confunde, doutora Tabata, pronto. Tabata e Tânia, todas as duas são da ABAC, então é uma só. Tânia, Tabata, Tânia, uma coisa só. Doutora Tabata, por favor. O Nildo comentou ainda há pouco sobre a situação do transporte em Nova Friburgo e a questão dos letreiros. E a gente vem, né, Nildo, recebendo aqui no programa algumas reclamações, alguns telefonemas, as pessoas encontram conosco na rua e nos perguntam sobre a obrigatoriedade da FAO Real para que os idosos façam aquele cartão, pois só assim eles transitarão, né, terão direito a utilizar os serviços da empresa. Porém, vamos lá, eu sempre disse, já trouxe aqui esse assunto, mas como voltou a ser questionado, eu trouxe novamente aqui essa questão do transporte público e o benefício do transporte gratuito para o idoso. A Lei 10.741 de 2003, que é o nosso querido Estatuto do Idoso, ele estabelece assim, no artigo 39, aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos. Então, quer dizer, gratuidade aos maiores de 65 anos nos ônibus urbanos e semi-urbanos. Urbanos e semi-urbanos são os ônibus que transitam dentro da cidade e os semi-urbanos também que transitam entre a cidade e o município vizinho, tá? Que a gente também chama de intermunicipal. Aí, seu parágrafo 1º do artigo 39 fica assim estabelecido: para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento que faça prova da sua idade. Se eu chegar lá e levantar minha carteira de identidade e provar que eu tenho 65 anos, eu tenho que ser ali transportado de forma gratuita. Eles não podem me barrar, porque eu não tenho o famigerado Rio Card. Tá? Ele também estabelece que nos veículos com transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% do idoso, 10% dos assentos para os idosos devidamente identificados com placa de reservado preferencialmente para idosos. Aonde acontece isso? Nos transportes intermunicipais. Aquelas empresas, no caso nós temos duas, a Autoviação 1001 e a Aviação Brasil, aliás, temos três, esqueci da Natividade. Tem a Aviação Carmense também, mas já andaram dizendo que a Aviação Carmense vai parar de trafegar. O que acontece? Eu tenho que ter 10% dos assentos destinados para os idosos. Também vou apenas apresentar a minha identidade. Se eu tenho 40 lugares no ônibus, eu tenho que ter 4 lugares destinados. Se eu tenho 50 lugares, eu tenho que ter 5 assentos, tá? No ônibus intermunicipal. No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, a gratuidade vai depender de uma lei própria do município. Aqui na cidade de Nova Friburgo, já se tentou criar essa lei, mas infelizmente ela foi julgada inconstitucional, porque ela foi feita em ano eleitoral, em período eleitoral, e não se podia, tá? Agora a gente espera, né, que até 2016 algum vereador vote a ter esse bom senso e crie novamente essa lei, que com certeza não será julgada inconstitucional. Se não for no período eleitoral. Se não for no período eleitoral, ela vai. Com relação ao ônibus interestadual, tem uma legislação específica. E o que o artigo 40 do Estatuto ele estabelece? A reserva de 2 vagas para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, quer dizer, você tem direito a 2 vagas, mas, no entanto, a sua renda não pode ultrapassar 2 salários mínimos. As passagens de ônibus interestaduais, ela é regulamentada através do decreto 5.130 de 2004,
tá? É um decreto posterior ao Estatuto do Idoso e que regulamenta essa questão do transporte. Caso essas duas vagas tenham sido já preenchidas, o idoso ele tem direito a comprar a sua passagem com 50% de desconto, desde que também ele receba no máximo até 2 salários mínimos. Tá? E cabe aos órgãos competentes definir os critérios para o exercício desses direitos. Com relação ao estacionamento, que a gente tanto traz aqui, a gente tanto questiona aqui no programa. Nos estacionamentos, sejam eles na rua, sejam eles estacionamentos pagos, públicos, essas coisas assim, tem que se ter uma reserva de 5% do número de vagas para que o idoso possa ali estacionar. Tá? E a última questão, que é o artigo 42, que é uma questão nova, que foi discutida esse ano, que é a questão da prioridade do embarque do idoso no transporte coletivo. Esse ano se trouxe uma reforma a esse artigo 42 e não é somente prioridade no embarque, mas também no desembarque, tá? E o transporte coletivo a qual o Estatuto menciona, ele é o rodoviário, o ferroviário e as embarcações. E também se incluiu o transporte aéreo, que também é um transporte coletivo. Então você pode trafegar, ter direito a embarque e desembarque com relação a isso. Em alguns estados existe o bilhete único do idoso, ou o bilhete de viagem do idoso, o bilhete do idoso, para transporte intermunicipal em algumas empresas. Aí o idoso tem que entrar em contato, porque cada empresa segue uma legislação própria com relação a esse bilhete. Aí o idoso tem que entrar em contato com a empresa que vai lhe transportar naquele trajeto que ele vai fazer, para poder estar tendo o direito a isso. Então, assim, eu trouxe essa questão exatamente mais por causa do que diz o parágrafo 1º do artigo 39, que para ter acesso à gratuidade no transporte público, o idoso basta apresentar apenas qualquer documento que prove a sua idade. Então, o cartão do Rio Card, que está sendo obrigatório, está sendo exigido, né, está sendo obrigatório ali pela empresa FAO, Real FAO, não condiz com a realidade do que estabelece a Lei 11.741. Tá, a doutora Tabla colocou, importante esse assunto aí, e o idoso fica sabendo. Não tem que ter Rio Card, não tem que ter Rio nenhum, só tem que ter identidade. Entrou com a identidade, acabou. Ninguém pode não deixar o senhor entrar no coletivo. É o que manda a lei, e quem manda é a lei, não é a Rio Card, não é o governo, não é nada, a lei é quem manda. Mas vamos lá. 25239705, entre em contato aí conosco, participe aí do nosso programa. Minha gente, um assunto importante esse que eu vou colocar é a guerra da água. A contenda Rio-São Paulo pela partilha das águas do Rio Paraíba do Sul pode parecer uma briguinha doméstica. Em disputa, um recurso renovável, porém finito. O que vemos é o retrato 3x4 de uma potencial crise, pois no futuro não muito distante, o precioso líquido será motivo de contendas entre países e coalizões ou organismos internacionais. Em destaque, o patrimônio hídrico da Amazônia, do Pantanal Mato-Grossense e do Aquífero Guarani. A pouca seriedade que dedicamos à despoluição, ao desmatamento e à preservação dos mananciais e cursos d'água não nos credencia como gestores competentes. Olha que isso é um assunto muito sério. Haverá riscos à soberania ou de o Brasil sofrer intervenção externa. Olha, se não forem tomada uma providência, se não levarem esse assunto a sério, quem viver, verá. E eu até costumo dizer que poderemos ter até uma guerra em função da água.
Aí as pessoas dizem, você é muito exagerado. Tá bem, eu prefiro ser exagerado e mostrar as coisas, que as providências têm que ser tomadas, do que não ser exagerado e as coisas virem acontecer. Mas há quantos anos se fala em água? Há quantos anos se fala que vai faltar água? E até hoje o povo não acredita. A gente passa pela rua, vê as pessoas com aquelas mangueiras, lavando o carro, molhando rua para tirar poeira, e não sabe o perigo que está, é a situação caótica, crítica, que cada dia piora mais, né, doutora Tânia? Não, inclusive hoje lá em Campo do Coelho, os moradores estavam pedindo também carro-pipa, tem 2 semanas que não está sendo providenciado. Isso em Campo do Coelho, realidade nossa aqui de Nova Friburgo. As crianças já estão passando mal, tem 2 semanas que não tem água lá em lugares em Campo do Coelho. Essa questão aí, Niedo, da briga entre o estado do Rio e de São Paulo, porque São Paulo quer desviar a água lá da Serra da Canastra, onde nasce o Rio Paraíba do Sul, para ajudar lá na distribuição, não vai dar enredo não, porque se a gente pegar aqui as nossas cidades aqui, que nós conhecemos, Itaocara, Cambuci, São Fidélis, Campos, que são cidades que vão beirando o Rio Paraíba do Sul, existem pedras ali que eu nunca vi na minha vida. Mas doutora porque Tabata, a situação ali está caótica. doutora Tabata, isso aí, isso que nós estamos falando, como eu disse aqui, é um retrato 3x4. A coisa é muito maior. Sim, e ninguém toma nenhuma providência. Bom, eu vou pedir à nossa técnica aqui que coloque uma matériazinha que foi filmada, e a doutora Tabata vai explicar sobre essa matéria. Por gentileza, técnica. Bom, essa daí é os fundos da Vila Mariana ali no Paissandu, e a gente vê ali um funcionário da Águas de Nova Friburgo e o trator. E esse trator ele está tirando a terra que está tapando a canalização ali do suposto tratamento de esgoto que tem ali. Só que assim, ele tira, mas ele joga para dentro do rio, ele não joga para o lado de fora da rua, ele joga no meio do rio, quer dizer, ele está... Aquilo ali é um tratamento de esgoto, ele tira o esgoto dali e joga dentro do rio. Ele tira a terra de cima do cano onde passa o esgoto e joga dentro do rio. Tem um pedacinho que a máquina ainda passa com a pá em cima da terra que ele está tirando, tá vendo? Ele vai tirando e assim ele vai jogando ali, ó. Não, ele além de estar soreando o rio, ele vai jogando esgoto dentro do rio. Ué, como é que eles dizem que tem tratamento de esgoto? Não, mas como é que nós pagamos essa taxa? Ele vai limpando ali a beira do rio, mas vai jogando tudo para o meio do rio, né? Para aumentar mais ainda a quantidade de terra. E você vê, aquele cara que está ali, ele anda naquela água ali, uma bota, porque o rio está soreado, totalmente soreado. A quantidade de água que tem ali, você não tem risco nenhum. Isso aí, os senhores estão vendo aí, passou, ele mostrou ali na tela, é o serviço das águas de Nova Friburgo, é uma concessionária. E cadê o órgão de fiscalização? Tem aí um órgão aí chamado AMAI, que diz que esse órgão é para fiscalizar, mas parece que com essa mudança que o prefeito fez aí, acho que extinguiram até essa tal de AMAI, que também não servia para nada, porque ninguém fiscaliza nada, até extinguir essa tal de AMAI. Quer dizer, é o governo do município de Nova Friburgo. É isso que nós estamos vendo aí, todo dia, toda hora. E quantas coisas que a gente não consegue ver, de tantas irregularidades, de tanta falta de respeito que tem com esse povo. Está lá, as imagens não mentem. As imagens estão ali, não mente, não é montada, não é nada, está lá. Se alguém achar que aquilo ali é montado, vem aqui discutir com a gente. Vem provar que não é aquilo ali que estão fazendo. Absurdo. Não, e na hora que esse vídeo estava sendo feito, o que eu achei mais engraçado é que chegou uma pessoa ali pedindo para tirar, tem uma hora que mostra umas pedras lá na frente que devem ser do rio, ou vieram na época da tragédia. Aí essa pedra faz divisa com a parte onde é o lote dele. Aí ele pede para a empresa tirar. Aí o cara comenta assim, tá vendo? O carinha que tá ali de blusa azul ali, comenta com o cara da máquina, tá vendo? É isso daí, ó. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A pessoa tá lá, ó, a gente tá vendo lá, ó, lá no cantinho, ó, ela vai descendo, ó. E a pessoa pública dentro de Friburgo, entendeu? Pessoa conhecida. Mas a doutora tá tem uma ideia, né?
Os senhores viram, são essas matérias que nós trazemos para cá e mostramos aos senhores. Bom, 2523-9705. Entre em contato conosco aí e participe aí do nosso programa. Eu trouxe aqui a publicação de algumas cartas que foram publicadas no jornal A Voz da Serra no dia 18 de outubro. Essas cartas foram publicadas. A primeira diz assim... 18 de outubro. 8. Não, perdão. 8 de outubro, 8 de outubro. Li a explicação do candidato a deputado federal sobre os panfletos apócrifos que ele diz que entregaram em seu comitê eleitoral. Disse ele que mandou seus assessores darem fim ao material. Ora, tratando-se de um crime eleitoral, fica a seguinte pergunta: por que ele não levou o fato ao conhecimento da Justiça Eleitoral? Assinado, Joaquim Carlos Moreira da Costa. Outra cartinha, com o mesmo título, panfleto apócrifos. Ridículas as explicações do vereador Cristiano Huguinin para o crime cometido pelos seus assessores. Cara de pau falar que deu ordem para receber e descartar o material e que foi surpreendido com os carros o seguindo e piscando faróis. Pelo visto, a situação que sustenta o prefeito Rogério Cabral na Câmara terá mais um condenado no time. Não entendo a Câmara aceitar em seus quadros pessoas condenadas como Marcelo Verli e agora não fazer nada sobre o flagrante crime eleitoral. Fica mais uma mancha para a nossa cidade. Assinado Ivan Prado Ambrósio. Panfleto apócrifos. O vereador Cristiano Huguinin cometeu crime político sério, que ilustra muito bem o nível e o que se sujeita o político para conquistar mais votos. Assessores que se sujeitam a receber ordem para cometerem atos condenáveis e o fazem de cara limpa. Não sei o que ficou pior, o crime praticado por eles ou as explicações depois. Para uma pessoa que se denomina o advogado da rádio, pegou mal. Acho que deve ser excluído da OAB, retirado do ar na Rádio Friburgo, banido da Câmara pelos demais vereadores e condenado pela Justiça. Assinado, Cláudio Medeiros Lima. Nossa, esse pegou pesado. Tem mais um. Sou eleitora de Nova Friburgo e ouvinte do programa do senhor Huguinin. Tinha a intenção de votar nele nesta eleição. No entanto, fui surpreendida com a reportagem denúncia do bizonho ato praticado pelo atual vereador. Mas ao ler o jornal de sábado, confesso que fiquei com vergonha. Tem horas que ficar calado é melhor. As palavras do advogado parecem do promotor da sua causa e tudo está contra ele. O que passa pela cabeça dele ao achar que todos acreditarão que os panfletos em questão foram enviados para o endereço dele pela gráfica e ele mandou receber e, no entanto, mais tarde foi informado que era contra o candidato odiado pelo prefeito Rogério Cabral e ele mandou descartar, mandou seus assessores descartá-los. Quando foi surpreendido na Alberto Braulio pelo repórter, alegou que não sabia de nada, mas que concordava com o que estava escrito. Ora. Com tais confissões, o senhor Huguinin deveria renunciar ao mandato de vereador por não ter moral suficiente para fiscalizar quem quer que seja. Com a palavra, a Comissão de Ética da Câmara. Porque nas urnas ele pode até ser bem votado nestas eleições, mas não tem mais o meu voto. Vergonha. Velha política com cara de santo. Assinado Clélia Fagundes de Almeida. Então, são os repúdios das pessoas contra o vereador sobre aquele fato que aconteceu, que todo mundo tomou ciência. Saiu publicado aí na primeira página do Jornal da Cidade, né, doutora Tabata? Com certeza. São essas coisas. Então, com isso tudo que nós vemos na política, eu acho o seguinte: o Brasil, de modo geral, vai ter que ter algum trabalho de fazer um trabalho de caça às bruxas. Porque tem que caçar as bruxas para poder acabar com essa corrupção, com essa pouca vergonha que nós estamos no país. Tem que ser feito um trabalho de caça às bruxas. Tem que se pegar a Polícia Federal, que
no nosso entendimento, pelo que nós vemos no dia a dia, é a entidade mais séria que tem aí, e botar a Polícia Federal para caçar essas bruxas. E deixar trabalhar, porque é a organização mais séria que a gente vê. Se não fizerem isso, minha gente, vai ser difícil botar esse país no trilho. Eu acredito que vai ser muito difícil. Tem que caçar essas bruxas. Antigamente, nós dizíamos que essas pessoas que roubavam o país, que faziam esses mensalões, essas coisas todas da vida, jogavam esses dinheiro lá para Ilha das Canárias, lá para aqueles lugares lá. Fiscal, né? Como é? Paraíso fiscal. Paraíso fiscal. Hoje esse dinheiro não vai mais para lá. A senhora sabia, doutoras? Fica por aqui mesmo? Não. Esse dinheiro não vai mais para lá, porque lá já pode pegar o dinheiro de volta. Quantos dinheiro que o Brasil já foi lá, já trouxe de volta? Trouxe da Georgina, vai trazer agora aí da Petrobras. E quantos dinheiro? Lá pode pegar de volta. Sabe para onde eu acho que esse dinheiro todo está indo, que não tem como pegar de volta? Para Cuba. Pois é. Porque Cuba não tem como pegar de volta. Com certeza. Verdade. Não tem como pegar de volta. E as facilidades que a gente vê fazer para Cuba, até aeroporto fizeram para Cuba. Será que é para facilitar a ida e vinda deles lá? Com certeza. Ué, Você então, ainda tem gente, dúvida? aí as pessoas ficam zangadas quando a gente fala as coisas, mas, gente, é o que nós estamos vendo aí. Eu sou cidadão, eu tenho direito de expor o meu pensamento. Eu não posso afirmar, não posso aprovar, mas tem que ter um trabalho de caça às bruxas. Não tem, isso aí eu não tenho dúvida como cidadão brasileiro. Senhor Fernando do Cônego, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo pede à doutora Tabata para comentar no quadro Cantinho do Idoso do seu programa a respeito do descaso que o supermercado Extra tem com os idosos. Niedo, as filas são enormes, não tem definição de caixas preferenciais, não tem empacotadores nos caixas e as pessoas idosas e com dificuldades têm que colocar as mercadorias nas bolsas sozinhas. Mas é verdade isso aqui. Seu Fernando. Seu Fernando, o senhor levantou uma questão. Vou dar uma passadinha lá, vou dar uma olhadinha nisso daqui e prometo para o senhor que no próximo programa eu estou trazendo para o senhor. O senhor Marcos do Cascatinho. Obrigado, Marcos, pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, quinta-feira vai ser colocado em votação na Câmara esse projeto vergonhoso da terceirização do estacionamento rotativo. Se esse projeto passar, meu amigo, essa Câmara tem que ser implodida. Chega de safadeza, Niedo. Niedo, eu estive na Câmara hoje e está tudo decidido para ser colocado em votação na quinta-feira, dia 16 do 10. Eu trouxe esse anteprojeto aqui, fizemos diversos comentários. Realmente, se não houve modificação nesse projeto, se não houve emenda, se não houve modificação, se é aquilo que eu trouxe aqui for aprovado naquela íntegra, eu concordo plenamente com o seu Marcos. Vai ter que implodir aquela Câmara. Com certeza vai ter que implodir. Ou implodir aquela Câmara ou implodir os caras que votarem. Dona Carmen de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu queria pedir a você uma consulta aos seus advogados. O meu irmão Niedo tem 28 anos e 6 meses de contribuição com o INSS. Só que há uns 8 meses ele ficou desempregado e parou de contribuir o INSS. Ficou trabalhando por conta própria, só que agora ele teve um problema sério no estômago e fez uma cirurgia. E ficou 2/3 do estômago. Está em tratamento muito sério. A gente consegue aposentar ele ou colocá-lo em benefício? Por favor, nos ajude, doutora Tabata. Dona Carmen, com relação à aposentadoria, a gente precisava ver qual a idade do seu irmão, para que não seja necessário aposentá-lo por invalidez. Aqui. 28 anos. Não, ele tem 28 anos contribuição. perdão. Porque assim, ele tem o prazo para se aposentar por tempo de contribuição, mas aí eu precisaria saber se ele já tem a idade que a lei exige. Tá? Com relação ao benefício,
Existe sim a possibilidade, porque como ele ficou desempregado, o INSS ele lhe dá uma carência para que você volte a contribuir. A senhora ligou dizendo que ele tem 55 anos. Esse senhor aí que você está falando. Eu acho que poderia pedir a contribuição dele, acho não, dona Carmen, tenho quase certeza que poderia pedir a contribuição dele, a aposentadoria dele por tempo de contribuição, tá? Porque são 25 anos, ele tem já 28 anos. Com relação ao benefício, existe um tempo de carência, que se eu não me engano é um ano e pouco, que o INSS lhe dá após o período, né, da demissão, do recebimento de seguro-desemprego, essas coisas assim. Então ele pode entrar tanto de benefício quanto de aposentadoria. O legal seria que primeiro a senhora solicitasse o benefício para o seu irmão e depois de um tempo a aposentadoria. Senhor Irineu de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo ótimo trabalho de vocês. Niedo, eu tenho 58 anos e sou aposentado com aposentadoria proporcional. Eu trabalhava à noite e depois de 30 anos não aguentei mais. Eu tenho acompanhado pelo seu programa a respeito da lei da desaposentadoria que está tramitando no Congresso. É verdade que esse projeto já passou pela comissão da Câmara e recebeu o parecer favorável do relator? Bom, eu assisti a votação de um recurso no Supremo Tribunal Federal, onde o relator do processo votou favorável. E não teve a continuação da votação porque foi pedido vista. E está esperando colocar em pauta de novo. Agora, na Câmara ainda não passou isso. Não, na Câmara não. Mas no STF já tem lá uma votação e o relator desse processo que está lá para ser julgado votou favorável à desaposentadoria. Senhor Carlos Alberto do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Vocês são sérios porque os outros programas de informação na televisão local são vendidos. Niedo, eu trabalho na Câmara e, como sempre, faço, ao ligar para o seu programa, não posso me identificar. Niedo, eu vou te dar uma informação de primeira mão. Agora, amigo, eu tenho certeza que a moral da política friburguense acabou de vez. Niedo, o vereador Pierre, que sempre se colocou acima do bem e da moral, agora, pasmem, os senhores, está negociando com o atual presidente governista Márcio Damasio para votar nele para reelegê-lo presidente da Câmara. Inclusive quer, para uso próprio da Câmara, um carro novo. Você tem dúvidas, amigo, que a moral da política friburguense acabou? Há muito tempo, seu Carlos Alberto. Há muito tempo. Senhor Hélio de Conselheiro Paulino, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu queria fazer uma consulta à doutora Tabata e à doutora Tânia. Minha mãe esteve internada no Raul Sertã para fazer uma cirurgia de trombose. Só que aqui não tinha angiologista. E aí ela foi fazer a cirurgia em Teresópolis. Fez a cirurgia e retornou ao Raul Sertã, onde ficou por mais 3 dias, indo após para casa. Só que agora ela tem que voltar a Teresópolis para continuar o tratamento. O estado dela não é bom, ela só pode ir a Teresópolis de ambulância. Só que o hospital não cede a ambulância. O que eu devo fazer, doutora Tânia? Tem que exigir, senhor. Tem que ir lá exigir, seu Hélio, porque já que ela não pode, não tem condições, tem que exigir. E o que ela deve fazer, se eles não darem ambulância? Não, entra na justiça já, rápido, terminar. Né, doutora Tânia? Com certeza. Ele tem que tentar de forma administrativa essa ambulância e, não conseguindo, ele entra, procura um advogado, a defensoria, e entra com processo exigindo essa ambulância. Porque se o município não tem aquele profissional para prestar o tratamento, a saúde do seu munícipe, e ele tem que se deslocar até outra cidade, o município tem que promover também os meios que essa pessoa vá até lá para fazer o tratamento. Perfeito.
Senhor Ronaldo das Brown, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, se essa denúncia que tem vereadores negociando carros e outros benefícios para votar no vereador Marcos Damasio para a sua reeleição, o Ministério Público tem que apurar isso urgentemente, porque isso é enganar e roubar o povo, porque o dinheiro ali gasto é do povo, é nosso. Obrigado, senhor Ronaldo, pela sua participação. Dona Rosilene do Cônigo, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Doutora Tabata, o meu filho está internado no Hospital Raul Sertã. Ele vai fazer uma cirurgia no pé. Ele não está empregado. Eu comecei a pagar o INSS dele há 13 meses. Eu queria saber da doutora Tabata se ele tem o direito ao benefício do INSS. Dona Rosilene, a lei do INSS, ela muda constantemente. A última lei que saiu com relação a isso, ela diz que para que você tenha direito ao recolhimento do INSS, você tem que ter 1 ano de recolhimento já ocorrido. E mesmo que haja uma interrupção, você só teria direito depois de 4 meses de recolhimento. A pessoa tornou a ligar e disse que não é 13 meses, é 3 meses. É 3 meses. Então, é exatamente isso. Tem que ter 1 ano de recolhimento e se tiver esse 1 ano e houve alguma interrupção, ela teria que voltar a recolher e depois do 4º mês é que poderia solicitar. No caso, o seu filho só tem 3 meses e infelizmente não tem o direito. O governo, para tirar da gente, é uma beleza. Agora, para dar, ele coloca lei e regra para tudo quanto é lado. Senhor Jário do Vale dos Pinheiros, obrigado pela sua participação. Niedo, gostaria de cumprimentar-lhe pelo excelente programa de TV brasileira. Não é à toa que vocês são líderes de audiência. Gostaria que falasse do Hospital do Câncer, que foi uma bandeira do atual prefeito. Você acha que sairá? Eu não acredito. E você? Eu também não acredito, porque estou enrolando. Já 2 vezes adiaram a licitação para fazer o hospital. Isso é conversa fiada. Estão adiando para passar a eleição. Eu não acredito. Tem ainda o tal circuito interno de Câmara que iriam nos colocar num verdadeiro Big Brother. Isso aí já passaram 2 anos praticamente de governo, não colocaram uma Câmara ainda, senhor Jário. Vão colocar nada, conversa fiada. Você já viu alguma câmara implantada na nossa cidade? Ih, nem vai ter. Desgoverno Rogério Cabral. Até quando? Eu acho que até terminar o mandato. O povo friburguense já aderiu o lema: lutar sempre, vitória talvez, desistir jamais, que, aliás, Niedo, é o tema do seu fabuloso programa. Nunca desista. Vocês da ABAC são a nossa única válvula de escape. Obrigado, seu Jário, aí, pela sua participação. Senhor Altair do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo seu trabalho. Niedo, que a saúde da nossa cidade já acabou há muito tempo, ninguém tem dúvidas. Mas que tem coisas que pelo menos os governantes deveriam usar o bom senso. O meu cunhado Niedo teve que implorar para fazer uma cirurgia na boca em Rio das Ostras, porque aqui não conseguiu nada. Só que agora ele tem que fazer radioterapia e quimioterapia no INCA. Só que o INCA não está querendo fazer esse tratamento em pacientes que não foram operados lá. Aí a gente encontra uma pessoa de Deus que falou para a gente que encaixa ele lá no tratamento, mas aí vem o nosso calvário. Temos que ter um encaminhamento do secretário de saúde daqui. Só que não conseguimos falar com ele nunca. Doutora Tabata, qual é a solução para esse sofredor desse paciente dessa família? Seu Altair, gente, é terrível. Infelizmente não resta ao senhor outra alternativa senão colocar na justiça e solicitar esse encaminhamento judicial. Na hora que o senhor colocar na justiça, o secretário vai aparecer. Com certeza. O senhor pode ter certeza que a hora que colocar na justiça ele vai aparecer e ele vai assinar porque ele vai receber ordem judicial. E quanto à ordem judicial, eles, coitados, dá pena de ver eles. São os medrosos. Dona Elisa do Catarcione, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o meu pai mora no loteamento Floresta, no final da rua.
no Baixadão. Ele fez uma pequena cozinha lá para fugir do aluguel. Só que a rede de energia elétrica fica a pouco mais de 30 metros da casa dele. Ele está com luz emprestada da casa de baixo. Ele fez o padrão, tudo como pede a Energisa. Só que eles alegam que para ligar a luz, meu pai tem que pagar a colocação do poste da rede deles. O meu pai, Niedo, não tem condições. Isso é legal? O que eles estão fazendo com o meu pai é desumano. Isso é uma covardia, dona Elisa. O que eles estão fazendo com o seu pai é uma covardia, né, doutora Tá? Com certeza. Também está através da justiça. Não, com certeza, dona Elisa. A obrigação do seu pai é colocar o padrão na frente da sua casa e fornecer ali o meio que a Energisa traga os postes, traga a fiação até aquele padrão e dali para dentro é a obrigação do seu pai. Vai pagar por poste? Nunca. Coloca na justiça. Senhor Carlos de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o prefeito Rogério Cabral está passando algum problema mental, Niedo. As atitudes dele em relação às medidas que ele está tomando não parece ser de uma pessoa que goza das suas perfeitas faculdades mentais. Só para dar um exemplo, a construção da UPA no pátio do Hospital Raul Sertã é coisa de pessoa irresponsável. Mas é mesmo. O senhor colocou perfeitamente. Já tem um hospital lá, vai botar uma UPA dentro de um hospital, se tem que botar em outros lugares para atender outras pessoas de outros lugares. Não é verdade? Por que não coloca aqui em Olaria? Tem um monte de lugar para colocar. Tem Olaria, tem opção de lugar para botar, gente. Pelo amor de Deus. Senhor Paulo Sérgio de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o posto de conselheiro não tem médico. Eu estou, Niedo, você pode até pensar que é brincadeira, mas eu estou há 1 ano e meio tentando ser consultado por um cardiologista. A última vez que me encaminharam foi em maio e até agora nada. Niedo, 70 mil habitantes de Conselheiro pedem socorro. A nossa saúde está agonizando no CTI. Não está não. Tá não, seu Paulo Sérgio. Já morreu há muito tempo. Tem ninguém agonizando mais. Não é não? Morreu é brincadeira. O que essa gente faz com o povo é brincadeira, gente. É, Niedo, ela morreu eletrocutada com choque na saúde. Estou no risco cirúrgico na fila. Senhor Roberto de Vila Nova, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu tenho 66 anos e tenho a carteira do passe do idoso, que tirei na rua do antigo fórum. Só Niedo, que quando chega na roleta, a carteira não libera a roleta. Aí fica aquela agonia. Pede o dedo indicador, dedo polegar e as pessoas atrás da gente. Nos causa constrangimento. O idoso só passa vergonha na nossa cidade, Niedo e doutora Tapa. Ô, senhor Roberto, quando o senhor passar por isso, arranja 2 testemunhas, traz para a gente entrar na justiça e questionar isso. O senhor não pode passar, o idoso não pode passar por essa vergonha. A identidade é o documento para você entrar no transporte, não é, doutora? É o parágrafo 1º do artigo 39 da Lei 11.741. Dona Cleusa de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, esta Câmara ruim para o povo, que para eles são maravilhosos. Agora vem a hora da eleição da mesa da Câmara. E para acontecer a reeleição do vereador Márcio Damasio, todo mundo quer votar nele. Vai ganhar um belo agrado essa prática na política friburguense. Niedo vem desde os tempos de Paulo Azevedo, que na época, para reeleger o ex-vereador Jorge Carvalho, botou todas as secretarias, isso é, nunca vai ter fim na nossa cidade. Loteou. Loteou todas as secretarias, isso nunca vai ter fim na nossa cidade. Dona Cleusa, a senhora colocou perfeitamente, e são coisas do passado, né? Isso não acaba mesmo, não adianta, o pessoal não consegue. Senhor Castro do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, como a imprensa na nossa cidade é fraca e mal informada, o vereador Cristiano Guinin é apenas um dos integrantes desse episódio. O mentor de tudo é o vereador Marcelo Veli e o prefeito Rogério Cabral. Eu tenho todo o vídeo da reunião para traçar os planos para a distribuição, inclusive da reunião. Foi decidido que Olaria e Cônego foi a área
que os assessores do vereador Marcelo Veli distribuiriam. Niedo, essas pessoas que escreveram A Voz da Serra estão muito mal informadas. Ué, então, seu Cássio, traga um vídeo aqui pra gente. Nós vamos adorar esse vídeo. Nós vamos adorar Cássio. esse vídeo e eu vou mostrar esse vídeo a toda a população. É só o senhor fazer chegar às minhas mãos. Dona Tânia de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Minha tia é aposentada com um salário mínimo, Niedo. Só que com essa facilidade de pegar empréstimo, ela sem muita noção vai pegando e hoje só recebe pouco mais de R$200. Isso é desumano, Niedo. Doutora Tabata e doutora Tânia, a gente pode fazer alguma coisa para melhorar isso, fazendo uma composição para ela pagar menos? A minha tia tem 76 anos. Lógico que tem que fazer, não pode descontar mais de 30% dela, né, doutora Tabata? O máximo é 30%. O máximo é 30%? Com certeza. Dona Tânia, existe uma lei que a gente costuma dizer, abreviando o nome dela, que a gente chama da lei dos 30%. Por quê? Existe uma lei federal que estabelece que o desconto do salário da aposentadoria ou da pensão não pode ultrapassar 30% do salário que a pessoa recebe. Se sua tia recebe só R$200, faz o cálculo, é muito mais. Então, você tem que entrar na justiça e pleitear a revisão desses descontos para adequar a 30%. Só que, o que acontece? Enquanto esse processo está rolando e depois desse processo, ela não pode fazer mais nenhum empréstimo e aumentar de novo o débito dela, tá? Procura um advogado, leva sua tia e propõe essa ação. Seu Ercílio de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu queria uma orientação dos advogados. Niedo, eu comprei um carro de um vizinho há uns 2 meses. Como a pessoa que me vendeu o carro era amigo, eu só preenchi o recibo há 20 dias e reconheci a firma. Só não dei entrada no Detran para fazer a transferência de propriedade. Só Niedo, que 10 dias aconteceu uma fatalidade. O meu amigo faleceu repentinamente de infarto. Eu tenho 30 dias para transferir o veículo depois do preenchimento do recibo. Eu ainda tenho 10 dias para dar entrada. Eu queria saber se mesmo com a morte do vendedor, eu posso transferir o veículo eu posso transferir o veículo. A minha preocupação é eu transferir esse veículo e amanhã ou depois eu ter problemas. Obrigado vocês pela ajuda. Pode. Seu Ercílio, pode sim. Seu amigo já assinou, não vai ter pendência nenhuma de colocar esse carro na justiça. Reconheceu a firma. Ele reconheceu a firma. O bem é pessoal? Ele faleceu depois que isso aconteceu, pode sim. Mas, de qualquer maneira, tira uma cópia e guarda com o senhor desse documento antes do senhor fazer. Seu Rogério de São Geraldo, obrigado pela sua participação. Niedo, eu tenho trombose nas pernas. Em 2010 já fiz uma cirurgia, inclusive tirando uma safena. Agora eu preciso de atendimento no final do mês de setembro. Eu recebi uma carta do diretor do Hospital Raul Sertã, Dr. Paulo Coelho, endereçada ao Dr. Egídio, para ele me atender no ambulatório. Só Niedo, que ele não quer me atender. O que devo fazer? Nem com carta do diretor a gente consegue ser atendido. Olha só. Justiça nele, seu Rogério. Justiça nele. No Hospital Raul Sertã. Justiça. Né? E contra o próprio médico que está negando atendimento, apesar do encaminhamento. Senhor João Francisco de Cordoeiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, atrás da prefeitura, na rua Lopes Trovão, uma rua que dá acesso para um bairro populoso, como é o Cordoeira, estava até há poucos dias toda apagada. Agora, há poucos dias, eles vieram aqui e colocaram 2 lâmpadas, beneficiando poucas casas. Por que não trocaram as lâmpadas todas? Inclusive, Niedo, já houve ali 2 assaltos. Aí, seu João, a gente cansa de mostrar isso, cansa de falar, energiza, é a esculhambação. É o poste que nós pagamos, né? 8 que gasta, seu João? Mas todo mundo paga o poste, a iluminação. Dona Catarina de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu sou aposentada, ganho pouco mais de um salário mínimo por mês.
Tomo diversos remédios, inclusive o de pressão. E com toda dificuldade, sempre comprei todos os remédios. Agora, tem uma vizinha minha que me falou que se eu me cadastrar, eu posso receber esses medicamentos gratuitamente. Inclusive, ela me falou que o remédio de pressão eu posso apanhar gratuitamente nas farmácias. É verdade isso, Nia? É como e onde eu faço para me cadastrar? A senhora tem que ir numa farmácia popular? Não, tem que ir numa farmácia popular, levar sua identidade CPF e lá fazer um cadastramento, que esses remédios de pressão, essas coisas tem lá, né, doutora? Sim. Dona Catarina, a primeira coisa, a senhora precisa estar com uma receita atualizada. Aí a senhora procura dentro das farmácias de Nova Friburgo, aquelas farmácias que são farmácias populares. Existem algumas, eu posso dizer para a senhora que, se eu não me engano, acho que a Drogaria Maura e a Drogaria Pacheco são uma dessas duas farmácias. Aí ali no ato da compra eles fazem o cadastro para a senhora, mas a senhora precisa da receita atualizada, tá? Não são todos os medicamentos, a senhora tem que ver se o medicamento da senhora vai lá. Pressão, diabetes. De pressão a gente tem o atenolol, propanolol, diabetes a gente tem metformina. Existe uma gama de remédios que são liberados, pressão, tratamento de saúde respiratório, diversos lá. Mas a primeira coisa é a receita atualizada. Senhor João do Catacione, obrigado pela participação. Parabéns pelo ótimo trabalho de vocês. Niedo, eu me envolvi num acidente de trânsito há uns 20 dias atrás, como uma pessoa envolvida no acidente se machucou levemente. Teve que fazer ocorrência pela Polícia Militar e depois pela Polícia Civil. Os policiais militares me orientaram que dentro de 8 dias eu procurasse o batalhão da Polícia Militar para apanhar o registro da ocorrência. Eles me disseram que o setor do batalhão era a P3. Niedo, ontem eu fui ao batalhão. Ao chegar no setor indicado, fui atendido por uma policial militar feminina que, com todas as grosseirias do mundo, me disse que eu teria que ir na rua apanhar uma xerox do documento. E enquanto eu fui na rua, General Osório fazer a xerox, ela segurou meus documentos. Eu questionei ela se existe lei para reter documento de um cidadão. E ela não me deu nenhuma resposta. Reter documentos de alguém é legal, Nia? Lógico que reter documento de ninguém é ilegal. O cara é preso, pega 50 anos de cadeia, ele entra na cadeia com o documento dele. Isso não existe. Como é que pode uma policial fazer uma coisa dessa? O senhor faz o seguinte, seu João, faz um relatório disso, analisa isso e protocola na Polícia Militar para o comandante saber quem é essa policial que ele tem lá. Né, doutora Tata? Com certeza. Isso é uma ignorância fazer isso, porque agora, se ninguém denunciar ela ao comandante dela, ninguém vai saber que ela está fazendo isso. Tem que denunciar, tem que usar o seu direito de cidadania. Abuso de autoridade. E não tem que ter medo disso, não. Tem que fazer. A gente tem que fazer isso. Como a doutora Tânia falou, é abuso de autoridade, gente. Senhor Henrique do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, essa eleição da nova mesa da Câmara, que não vai ser nova, porque vai continuar lá o pau-mandado do prefeito, Márcio Damasio, a Justiça tem que ficar de olho nessa eleição, porque vai acontecer de tudo. Tá aí, ó. Não sou eu que estou falando, é a população, é as pessoas que conhecem, as pessoas que sabem das coisas e que entram em contato com a gente aqui e dá e passa essas informações. Bom, eu acho que em 2016 eu venho como vereador e você como prefeito. Bom, então aquela senhora falou o negócio do remédio, eu vou rapidinho aqui, acho que dá tempo. Farmácia Popular, minha senhora, presta atenção, a senhora ligou para cá agora. A ideia desse programa merece aplausos, entretanto, sua aplicação carece de ajustes. O primeiro é quanto à conexão entre as farmácias e o órgão responsável pelas autorizações, já que, muitas vezes, ela não ocorre. O segundo é quanto ao critério, segundo o qual o beneficiário pode retirar o medicamento, normalmente, no dia anterior ou no mesmo dia em que ele acaba. Com a disponibilidade de tempo para ir à farmácia e rezando para que o sistema esteja funcionando, muito frequentemente o usuário sai de mãos abanando e é obrigado a adquirir às suas custas. O terceiro é a exigência de receitas prescritas a no máximo 120 dias. E é muito frequente
recusadas sem maiores explicações. Então, se a receita tiver mais de 120 dias, eles não entregam o remédio, que é uma grande idiotice. Isso aí é para não entregar o remédio. E aquele sistema dessas farmácias estão sempre fora do ar. Sempre eles estão fora do ar. Nós orientamos essa senhora aqui, que a vizinha dela orientou muito bem, mas a senhora vai deparar com esse problema todo. Doutora Tânia, as suas despedidas, por gentileza. Caros telespectadores, muito obrigada. Tenha uma boa semana, excelente semana. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui. Até semana que vem, se Deus quiser. Doutora Tabata, as suas despedidas, por gentileza. Bom, amanhã, 15 de outubro, e eu não poderia deixar aqui de deixar os meus parabéns aos profissionais que são homenageados amanhã, que são os nossos professores. Profissionais que lutam e que não têm o valor reconhecido pelos nossos governantes, sejam eles estaduais, municipais e federais. A todos os professores fica aqui o meu carinho e o meu agradecimento, porque se hoje eu sou quem eu sou, eu agradeço a vocês que passaram na minha vida de forma direta ou indireta. Principalmente a Malinha que eu tenho em casa, a minha mãe, que também é uma professora aposentada. Vou agradecendo a todos a participação, a todos que mais uma vez nos permitiram adentrar a vossos lares com mais um programa em defesa do consumidor, a todos que ligaram, que tentaram ligar, nunca desistam, porque aqui o telefone é concorrido, né, Nilo? É verdade. Mas nunca desistam, porque um dia você consegue. Desejo uma boa semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bom, eu quero agradecer as pessoas que entraram em contato conosco pelo telefone, participaram aí do programa, essas pessoas que nos encontram nas ruas da nossa cidade, sempre nos ajudam a fazer o programa, nos ajudam com as informações, as pessoas que passam as coisas boas que a gente vem aqui e relembra, abre a mente da gente para a gente fazer os comentários. Quero mandar um abraço para o meu amigo Joel de Sá Martins, que é um grande amigo meu. Quero mandar um abraço também para o Humberto de Olaria, aquele amigão que nós temos aqui, o Juarez lá do PDC, Maria Helena da AMA, que é esse trabalho maravilhoso, isso aqui que eu apresentei hoje, esse calendário aqui, e parabenizar ela pelos 15 anos que vai fazer a AMA, né? Meu amigo Bololito está sempre assistindo o programa, é meu amigo de muitos e muitos anos, uma pessoa maravilhosa. E o Mar, que não perde o nosso programa, morador lá do Amparo, sempre nos assistindo. O Wilson Nassif, estive com o Wilson Nassif hoje. E Wilson, um abraço para você, dá um abração no seu pai, na sua mãe, em todos os seus familiares, que eu sei que vocês são pessoas maravilhosas e que gostam muito de mim. Quero meu amigo Guenin, também estive com o Guenin hoje. O Guenin, aquele abraço, obrigado aí pelas sugestões, pelo aquele incentivo que você sempre nos dá. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618.
Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.